Vereador Chico Louco, por até 10 minutos. Senhor presidente, muito boa tarde. Senhores e senhoras vereadores, muito boa tarde. A mídia da mesmice, boa tarde. E eu quero fazer uma boa tarde especial ao senhor Lucas Beco, que veio aqui representando o Movimento Transporte Justo. Eu, Chico Louco, sou favorável ao passe livre em São Carlos. Sim, e é possível. É possível. Como o professor Azuarte acaba de falar, São Carlos sempre foi a cidade da ousadia. Vídeo que aconteceu na época da implantação da energia elétrica aqui e da primeira usina hidrelétrica do país, talvez, uma das primeiras. São Carlos poderia inovar. Mas a realidade é que transporte gratuito já existe no Brasil em algumas cidades. Existe em Potirendaba, aqui perto de Rio Preto. Existe na cidade de Muzambique, Minas Gerais. Me parece que lá não está dando muito certo. Existe numa cidade não muito distante daqui, que é a cidade de Agudos, e eu gostaria de pegar a cidade de Agudos como um exemplo. Existe em Porto Real, no Rio de Janeiro, que é uma cidade pequena, onde está a fábrica da Peugeot e Citroën. E o que eu queria comparar as cidades de Agudos à cidade de São Carlos. Em extensão territorial, Agudos tem cerca de 965 quilômetros quadrados. São Carlos tem 1.150 aproximadamente quilômetros quadrados. A população de Agudos é de 36 mil habitantes. São Carlos está em torno de 248 mil habitantes. Em Agudos já existe o transporte público gratuito e lá com um bom resultado. A prefeitura de Agudos tem um custo mensal de cerca de 120 mil reais para atender 36 mil habitantes. Ou seja, são 5 linhas de ônibus que a cidade tem e o custo mensal é de menos de R$4 por habitante mês. São 5 linhas e 16 ônibus que Agudos tem. Mas São Carlos tem outra realidade. Eu até conversei com Ayrton Garcia nesse domingo sobre essa ideia que eu tenho, de transformar a cidade para um transporte gratuito. Veja, gente, a frota que temos aí da Suzantur não é boa. Ela tem ônibus pequenos e os ônibus não estão tão bem conservados. A prefeitura promoveu um processo de intervenção, no que eu acho que é justo, é dever do Poder Público Municipal preservar a qualidade de transporte coletivo, e eu até conversava com ele, e conversei até com o doutor Ademir, que agora é o novo secretário de Transportes, para avaliar a possibilidade que há uma frota de ônibus aqui parada, da garagem da antiga Atenas Paulista, para ver a viabilidade legal da Prefeitura de São Carlos ocupar aquela frota, mas porque nós estamos realmente em um momento de calamidade pública. A população de São Carlos pede melhoria no transporte, e o transporte ainda tem muito o que melhorar. Veja, com o não pagamento de subsídio da empresa Suzantur que estava aqui, a prefeitura economizou cerca de R$1 milhão. Nós temos aí, até o mês de março, quando haverá a decisão sobre o processo licitatório de uma nova empresa, nós poderíamos ter essa experiência, um mês aqui em São Carlos, utilizando esse recurso, utilizando essa frota que existe. E já que a questão é tão jurídica, é tão judicializada hoje, por que não a Prefeitura de São Carlos, diante desta realidade, que é assim, o caos do transporte em São Carlos, pedir na justiça, pleitear na justiça a ocupação daquela frota da Atenas Paulista. Eu conheço o secretário, o interventor Richard Wagner. Ele é uma pessoa que tem mais de 30 anos de experiência no setor de transporte, trabalhou sim na Atenas Paulista aqui e trabalhou em outras empresas da cidade de São Paulo, inclusive. Ele é uma pessoa que tem conhecimento, tem tarimba para o negócio? Tem tarimba sim. Mas o meu sonho, o sonho do vereador Chico Louco, qual é? É ver uma empresa municipal de transporte. Uma empresa que pudesse atender a população. Mas como fazer? Porque não existe almoço gratuito. Não há almoço, não tem como você fazer um transporte de graça. Como não existe almoço gratuito, não existe transporte gratuito. Como arrecadar? Como seria isso? Nós já temos uma realidade no Brasil que é o Vale Transporte, pago pelos empregadores aos seus empregados. Se nós fizermos uma campanha de motivação para que o Vale Transporte seja recolhido adequadamente, que os empregadores recolham esse Vale Transporte, nós teremos uma boa parcela da população trabalhadora já com essa passagem paga. Ela já não paga. E também há uma outra possibilidade. O comércio pode ser incentivado, o comércio e os serviços, a pagar a passagem do seu cliente. Você vai comprar em uma loja,
A loja que você vai comprar pode dar pagar o seu transporte por um período, que é o tempo que você veio à loja e volta. Ela pode te dar o passe. Isso, com essa questão de informatização da cidade, com a informática, o uso de aplicativos, pode ser muito facilitado. Não é impossível, não. São Carlos poderia investir nesse modelo. A própria frota de ônibus, se bem explorada, você pode vender as propagandas nessa frota de ônibus e essas propagandas retornarem a esse Fundo Municipal de Transporte Público. Sim, não é impossível não, gente. Nós temos que pensar nessa ideia, nós temos que planejar, porque já há cidades que fazem isso. Não precisa ir muito longe. Agudos é aqui pertinho. Só que nós temos que ter os pés no chão para a nossa realidade. O Movimento Passe Livre recomenda um escalonamento, uma progressão na tarifação dos impostos para que os mais ricos paguem um pouco mais e as populações dos bairros mais carentes paguem um pouco menos. Com esse escalonamento, pleiteia-se no orçamento municipal anual que a prefeitura tenha o devido provimento para o custeio desse transporte. Agora, realidade falta muita eficiência administrativa em nosso município? Falta. Eu vi aqui a discussão de um requerimento em que se pede para que a manutenção de equipamentos utilizados na melhoria das estradas rurais seja feita de modo regular. O que aconteceu ao longo dos anos é que parece que a máquina pública tornou-se imperita e imprudente na execução de seu trabalho. Parece que a máquina pública está sucateando o seu próprio bem. Eu tenho um temor muito grande que, se nós tivermos uma empresa municipal de transporte, essa empresa venha a ser sucateada também. Mas, desde que nós tenhamos um serviço autônomo, autárquico, que tem a responsabilidade, um compromisso, ela tem que saber gerir a sua receita, com compromisso, com transparência e responsabilidade. O professor Azuaite disse muito bem, São Carlos foi famosa por ser a cidade da ousadia. Por que nós estamos perdendo essa coragem? Por que nós estamos perdendo esse empenho, esse empreendimento? Nós podemos inovar para o país, e este é o momento. Porque há um momento de intervenção. Eu tenho certeza que, por uma questão de justiça, Júlio César, não há como negar à população, pelo menos esse período de experiência com transporte público gratuito. Eu já sugeri isso ao meu amigo Ayrton Garcia. Pena que o Ayrton não me ouve tanto. Ele tem a diretriz dele, eu acho que ele está certo. O prefeito eleito é ele, eu fui eleito vereador, nem fui candidato a prefeito. Se o dia que eu quiser ser prefeito, eu levo a minha pauta, mas ele tem a pauta dele. Dei essa sugestão. Eu gostaria muito que fosse ouvida. E estou colocando aqui na Câmara, apresentando essa ideia, no meu entendimento, do Chico Louco. Eu acho que transporte público gratuito é possível sim. É a questão de reunir esforços, fazer com que a cidade toda se envolva, porque aumentando a arrecadação via Vale Transporte, o comércio e os serviços na cidade, podendo pagar a passagem de seus clientes, nós teremos transporte gratuito e principalmente com um cadastro adequado, principalmente dos trabalhadores desempregados, aqueles que estão em situação de risco social, ter um número de passagens para as suas finalidades. E é óbvio que o desenvolvimento distrital, que a gente sempre coloca aqui, é muito importante para que a cidade tenha um curso de mobilidade urbana muito mais humano, muito mais eficaz do que nós temos hoje. A verdade é que o transporte coletivo São Carlos chegou ao limite de estrangulamento. E o que aconteceu aqui, todos os atos que aqui aconteceram, eles são justificáveis. O transporte não vem bem há muitos anos. Essa empresa que saiu agora não conseguiu a melhoria adequada. Faltou duas coisas. Acho que faltou a habilidade de diálogo entre as partes. É verdade que o cidadão são-carlense, mais uma vez, é quem sofre. Sofre aguardando os ônibus nos pontos. A prefeitura tem o dever de oferecer esse serviço, mas é hora da gente planejar e pensar transporte livre, gratuito para todos, até porque isso é um projeto de mobilidade urbana que eu tenho certeza que, com o passar do tempo, a cidade toda vai ficar muito feliz, a cidade toda vai se organizar e terá orgulho desse momento. Muito obrigado, presidente.